Olá, amigos da história, estou de volta. Sem dúvidas, Mazzaropi encantou o público com seu personagem Jeca Tatu, que às vezes não tinha nem lugar para morar e era preciso de andar de jegue. Jeca Tatu era um homem simples, pobre, mas que agradou muito no cinema. Jeca Tatu representou o homem do campo que migrava para a cidade, quando no filme vai até São Paulo em busca de melhores condições de vida. Fica então bestificado com a grandeza da cidade. Este foi Jeca Tatu, o personagem bobão interpretado por Mazzaropi. No entanto, na vida real, Mazzaropi era muito diferente do Jeca Tatu que encantou as telas no cinema. Muito obrigado pela grande quantidade de visualizações que os vídeos referentes ao comediante Mazzaropi estão tendo. Pegue aquele cafezinho, se inscreva no canal e vamos para a história. Mazzaropi, uma palavra para o Canal 2. É o primeiro filme que você faz no estrangeiro, isso vai ser uma constante agora? Sim, esse foi o primeiro. Agora nós estamos com planos para fazer um em Portugal. Olha, eu quero agradecer a você por ter vindo prestigiar a nossa estreia. O meu muito obrigado ao Canal 2. Isso é um incentivo ao cinema nacional. Eu agradeço em nome de todos os meus colegas. Todo o conteúdo deste vídeo foi extraído do canal Caipira Mazzaropinho. É um canal onde se encontra toda a história de Mazzaropi. Link na descrição abaixo. Mazzaropi foi o único cineasta brasileiro que ficou bilionário fazendo cinema. Isto mesmo, eu não falei errado. Bilionário. Mas ele negava isso por medo de ser assaltado. Disse então Duarte, autor do livro Mazzaropi, uma antologia de risos, garantindo que o artista era também muito mais sofisticado em seu cotidiano do que demonstrava publicamente. Mazzaropi não morava em uma casa de sapê, como Jeca Tatu de seus filmes. Ele morava em uma casa muito sofisticada, tinha amigos na Academia Brasileira de Letras, frequentava teatros, gostava de ópera, de música clássica, então era muito diferente do Jeca Tatu. Na vida real ele era vaidoso, estava sempre de terno e gravata, usava até smoke. Segundo o biógrafo de Mazzaropi, ele não ficou apenas rico, mas bilionário fazendo cinema no Brasil. Ele negava, mas provavelmente por medo de ser assaltado. Todas as pessoas que o biógrafo entrevistou disseram que ele tinha muito medo de ser uma figura pública. Ele tinha medo de ser assaltado, medo que roubassem ele. Medo também que fizessem algum tipo de maldade com ele. Era um pânico que ele tinha. Mazzaropi ficou bilionário fazendo cinema porque ele era muito inteligente. Na época, a bilheteria era dividida. Sendo assim, 50% ficava para Mazzaropi e o restante para o cinema. Acontece que Mazza colocava fiscais na portaria, contando todas as pessoas que entravam no cinema. Sendo assim, ele não era roubado. Esta foi a grande sacada de Mazzaropi. Já a dupla Tonico e Tinoco tentaram carreira no cinema, mas quase ficaram falidos. Segundo Tinoco, a dupla não colocava fiscais na portaria e assim eram roubados. E assim eles então abandonaram o cinema e se dedicaram apenas à música. Além do cinema, Mazzaropi fazia shows em circos, teatros. Um dia alguém perguntou para Mazza: por que você continua fazendo circo se você já está milionário com cinema? Ele respondeu: é aqui que eu testo minhas piadas. Eu gosto de sentir o calor do público. Terras. Mazzaropi era dono de muitas terras, sendo dono de um terreno em Itaiaí, Taubaté, com tamanho de 2.222 metros. Neste terreno, ele tinha seu estúdio, com tamanho então de 1.400 metros quadrados. Neste terreno, ele tinha uma casa de madeira com 3 dormitórios. Ele tinha também neste terreno o Hotel Panfilmes, com salas de projeções. Este terreno é onde funciona hoje o Hotel Fazenda Mazzaropi.
Imóveis. Maza era dono de vários imóveis, sendo dono de uma linda casa em Itaiaí, Taubaté, na rua Paz de Araújo, 162. O comediante também tinha uma sala comercial na rua Senador Dantas, Rio de Janeiro, com linha telefônica e vaga para 3 carros. Vale lembrar que Maza era dono de muitas linhas telefônicas e na época linha telefônica era caríssima, somente quem era muito rico podia ter. Dinheiro. Maza não depositava seu dinheiro no banco, ele deixava guardado no porão de sua casa, mas era muito dinheiro mesmo. Se fosse hoje, é algo em torno de milhões, mas não sei a quantia certa. Certo dia, alguém entrou lá no porão e disse que nunca viu tanto dinheiro vivo em sua frente. Maza também colecionava dinheiros estrangeiros, tipo dólar, euro. Carros importados. Se você acha que o Jeca Tatu andava de jegue, está muito enganado. Mazzaropi adorava carros importados. Ele era dono de 3 Landaus. Landau foi o carro mais luxuoso dos anos 70. Não poderia ficar de fora de nossa lista. O Landau foi o substituto do Ford Galaxy e possuía diferenciais incríveis, como teto em vinil, acabamentos em madeira e visual luxuoso, que fazia a máquina ser muito desejada nesta época. Além de carros importados, Mazzaropi possuía outros carros que ele usava no seu dia a dia e também nas filmagens. Vale lembrar, amigos da história, que na época, quem tinha um Fusquinha era considerado rico. Agora imagina um Landau. Pois na época só rico poderia ter carro. Engraçado que esta época está voltando. Micro-ônibus. Maza tinha um micro-ônibus, mas era o micro-ônibus com cama, suíte, TV, geladeira, onde ele ficava durante as viagens. Caminhões. Maza era dono de 3 caminhões da Panfilmes, cada um adaptado para transportar um determinado objeto. Equipamentos de filmagens. Suas filmadoras eram as melhores do mundo. Enfim, um arsenal gigantesco avaliado em milhões, possuindo então os melhores estúdios de cinema do Brasil, já que na época as outras produtoras tinham falido. Seu estúdio ficava em Taubaté, São Paulo, e contava com os melhores equipamentos de filmagens. Astro. Se você acha que Gustavo Lima é o cara do momento, o imperador, então você multiplique por 1000. Este era Mazzaropi. Na época ele era uma das personalidades mais conhecidas no Brasil. Onde ele chegasse, ele causava. O comediante era um verdadeiro fenômeno onde chegava, causava um grande alvoroço onde chegasse. Fotos, autógrafos, ele era o cara do momento. Diretores. Maza contratava os melhores diretores para dirigir seus filmes. Maquiadora. O Jeca Tatu era vaidoso, amigos da história. Tinha uma maquiadora exclusiva para ele. Nina Viana. Ela era mãe do saudoso Marquinho, que fazia pegadinhas. Aquele que dizia que. Fazenda. Isto mesmo, o Jeca Tatu não tinha nada de bobo. Foi um grande fazendeiro, dono de bois, cavalos, vacas. Muitas pessoas não sabem, mas o comediante foi um grande produtor de leite. Viagens. Não tenho muito registro sobre suas viagens, já que Mazzaropi tinha medo de avião. Mas em 1972, ele filmou Um Caipira em Bariloche. Para isto, ele e mais 8 pessoas foram de avião para a Argentina. Se hospedaram no melhor hotel, que tinha 5 estrelas. E assim fizeram um filme e curtiram a neve. Mulheres, sei que vocês estavam esperando chegar nessa parte. Mazzaropi passou o rodo geral. Brincadeirinha. Como vocês sabem, Mazzaropi nunca se casou. Por causa disto, existe uma lenda que fala que Maza era homossexual.
Caso isto seja verdade, com certeza Masa saiu com os homens mais bonitos que teve a oportunidade. No entanto, a opção sexual de Mazzaropi ainda é um mistério. Mas se o comediante era homossexual e era isto que ele gostava, acredito que ele foi muito feliz, sendo assim. O importante na vida é você andar de bem com a sociedade. De que adianta você ser um cabra macho e dar calote em comércio, comprar fiado lá na venda do seu Zé e não pagar, prejudicar o próximo, viver tomando conta da vida dos outros, do seu Mané, da Dona Maria, maltratar animais, jogar filhote de cachorros em esquina deserta? Mazzaropi foi muito homem em todos os sentidos. Menino pobre, tornou-se bilionário, criou a Panfilmes, gerou emprego, amava os animais, principalmente os cachorrinhos. Não existe ninguém falando mal dele. Este sim, na minha opinião, foi homem de verdade. Com relação ao patrimônio de Mazzaropi, somando tudo, ele era bilionário, e isto mesmo, ele tinha muito dinheiro. O que aconteceu com a fortuna de Mazzaropi? Já tem um vídeo aí explicando, mas vou resumir aqui rapidinho. Mazzaropi teve 5 filhos adotivos, inclusive ele chegou a fazer um testamento para deixar então seu patrimônio para estes 5 filhos. Mas, segundo o canal Mazzaropinho, ele chegou a alterar este testamento enquanto estava no hospital doente. Mazzaropi veio a falecer em 1981, deixando então este patrimônio bilionário. Acontece que 2 meses depois sua mãe veio a falecer. Agora a fortuna de Mazzaropi estava a vagar pelo mar, a ver navios. Filho do Jeca Tatu ninguém queria ser, mas filho do bilionário Mazzaropi todo mundo quis ser. Confusão vai, confusão vem, amigos da história. Apareceram 15 dizendo que eram filhos de Mazzaropi, filhos adotivos, é claro. E assim, em 1944, o patrimônio de Mazzaropi foi leiloado e dividido entre os herdeiros, ou melhor, entre os sortudos. Até eu que sou bobo queria ter entrado nessa. Vale lembrar também que aquele dinheiro que Mazzaropi guardava no porão, enquanto estavam todos no leilão, um espertinho foi lá e levou grande parte deste dinheiro. Este com certeza foi o maior herdeiro. Esta foi a história de Mazzaropi. Assim vivia o milionário Mazzaropi. Mas todo esse material pertencia ao Mazzaropi. Era o comediante e cineasta mais bem-sucedido da história do cinema brasileiro. E para quem vai ficar tudo isso, Mazzaropi? Deus é quem sabe, né? Eu acho que fica para o cinema nacional, né? Essa é a contribuição que eu dou ao cinema nacional, porque eu não vou levar isso tudo para o cemitério, né? Porque um túmulo daquele tamanho não dá, precisa muito de fundo. Este foi o vídeo de hoje. Assim vivia o milionário Mazzaropi. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Obrigado pela companhia. Até o próximo. Eu voltarei.